Amados irmãos, vamos abrir Isaías, capítulo 5. Vamos avaliar a luz da palavra de Deus. Como vai a nossa vida em relação ao fruto? Vamos orar. Pai querido, nosso coração se entristece, Senhor, diante da majestade, grandiosidade Tua e a nossa falta de visão dessa maravilhosa graça. Ajuda-nos, Senhor, ergue-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Vem visitar a Tua igreja, Senhor. E que possamos nessa noite avaliar nossas vidas à luz da Tua palavra. E o Senhor nos dá um espírito de arrependimento pela Tua graça e Tua misericórdia, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bons irmãos, nós vamos caminhar no capítulo 5, de modo geral. E o capítulo 5, ele resume-se: não havia fruto para Deus. Amados irmãos, nós sabemos o que mostra que Cristo realmente é a nossa vida e que nós estamos vivendo a dependência dele. Aqueles 3 princípios maravilhosos: vinde a mim. Depois ele vai dizer: vinde após mim. Depois ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. E por último vai dizer: permanecei em mim. Essa deve ser a nossa vida, amados irmãos. E Deus procura em nossas vidas o fruto que glorifica a Deus. Nós sabemos que lá em João 15, quando ali nós temos 3 coisas maravilhosas. Primeiro, Jesus é a videira verdadeira. E nós temos o agricultor, que é o próprio Deus. E é Ele que poda, é Ele que vigia, é Ele que nos leva, nos disciplina, para que nós possamos dar fruto, mais fruto e muito fruto para a glória de Deus. Então você conhece a árvore pelo fruto. E no Velho Testamento, a vinha falava de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento. Quando nós falamos da vinha no Novo Testamento, amados irmãos, ele vai falar que Jesus é a videira verdadeira e que a igreja agora é a vinha. Então ele diz assim: agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo, lavou-a, limpou-a das pedras e a plantou, de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre de vigia e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Amados irmãos, o primeiro e o segundo versículo fala a grandiosidade do amor de Deus para comigo e você. Quando nós vemos em Cristo Jesus, Ele nos transportou das trevas para o reino do seu maravilhoso amor. Nós acabamos de ler que o bom pastor, aquele que entra pela porta do bom pastor, tira a vida que tem abundância. Também a palavra de Deus diz para mim e para você que todas as bênçãos, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Também 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja Deus, devido à sua rica misericórdia, Ele nos regenerou por uma viva esperança, que é inacessível, não murcha, não perde, não envelhece, que é guardada no céu pelo poder de Deus. Também a palavra de Deus diz para mim e para você, 2 Coríntios 1,3, ele faz aquela colocação: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todos os momentos da nossa vida. Meus irmãos, nós temos a maior riqueza, que é o Evangelho da graça de Deus, que é as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus.
que Jesus espera do seu povo, amados irmãos? Que dê fruto, que são consequências da vida de permanecer, habitar, depender, submeter à vinha, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer, submeter ao cabeça, que é Cristo. Aqui tem uma palavra, diz, agora cantarei ao meu amado. E Jesus é amado na nação. E nós somos salvos no amado. E nós permanecermos firmes no amado. Porque Ele é amado de Deus e deve ser o nosso amado. E Ele diz assim, o cântico a respeito da sua vinha, a vinha dele, a igreja dele. A igreja não tem dono. O dono é dele. A Bíblia diz que Deus nos elegeu, que Deus nos separou. E que Deus, amados irmãos, nos fez santos. E diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Mas essa propriedade é para quê? A palavra de Deus é clara, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para proclamar-lhes as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você não tinha misericórdia, agora você alcançou misericórdia. Antes você não era povo, agora você é povo de Deus. Então há um propósito. O propósito de Deus, amados irmãos, é de nós sermos aqui, o texto vai dizer aqui, Ele lavou, e foi isso que Cristo nos fez. Ele limpou, foi isso que Cristo nos fez, das pedras, e a plantou de vidas escolhidas. Nós somos escolhidos por Deus. Então o terreno de Deus é o terreno da perfeição. O terreno de Deus é o terreno celestial. É Deus que faz tudo. É Ele que nos predestinou, e aquele que predestinou nos chamou, aquele que nos chamou nos justificou, e aquele que justificou nos santificou. Nesse terreno da graça de Deus, Deus espera que os seus filhos respondam, produzindo, amados irmãos, o fruto do Espírito Santo, produzindo o caráter de Jesus. Não confunda fruto do Espírito Santo com dom. Dom, 1 Coríntios 12. Dom é para serviço, o fruto é do caráter. Você pode ter dom sem caráter. Você está entendendo? O fruto vem de dentro, de Deus que dá para você, você permanecendo na videira. O dom Deus dá para você exercer fora. E ele diz assim, pronto, edificou no meio dela uma torre de vigia, de proteção, e também abriu um lagar. Amados irmãos, que era o lugar de esmagar a uva, que é o caminho da cruz. É onde Jesus, Getsemane, é o local do lagar, amassar azeitonas. Não existe, amados irmãos, o óleo, se não houver amassar das azeitonas. E Deus faz isso conosco, porque Deus está procurando o fruto do seu Filho, o caráter do seu Filho. Ele está procurando o amor do seu Filho, a fidelidade do seu Filho, a submissão do seu Filho, a separação do seu Filho, a realidade da vida do seu Filho, o testemunho do seu Filho. Ele está procurando o seu próprio Filho. E olha, amados irmãos, quando Deus fez tudo isso, plantou, Deus chamou você, predestinou, chamou, justificou, santificou, glorificou, tudo Deus fez. Para quê? Para quê? A Bíblia é clara, amados irmãos. Nós fomos predestinados para sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Para quê? Para que haja expressão do fruto de Cristo em nossas vidas. O fruto de Cristo é a sua própria vida, irmãos. A Bíblia não diz frutos, a Bíblia diz fruto. Se você ler Gálatas 5, vai dizer o fruto do Espírito. Só que é um cacho onde tem o fruto, amados irmãos, 3 frutos é para Deus, 3 frutos de relacionamento, e 3 frutos é para nós, a fidelidade, o domínio próprio. Todos eles que engrandecem o nome do Senhor. Amados irmãos,
aqui nessa circunstância aqui, não haver fruto para Deus. Muitas vezes há fruto para as pessoas, há fruto de caridade, bondade, de boas obras. Não está dizendo que está errado. Mas, meu amado irmão, você pode trabalhar para Deus, você pode fazer todos os trabalhos de uma assembleia e não ter um fruto. Porque o fruto, amados irmãos, nada mais é que a expressão da vida de Cristo. Ele é o fruto, amados irmãos. Ele é o grão de trigo que morreu na terra. Se ele não morresse, ele não daria nenhum fruto. E ele deu o fruto dos renascidos pela graça de Deus, dos escolhidos de Deus. Para quê, amados irmãos? Para ser luzeiro para esse mundo em trevas. Para ser sal nesse mundo puro. Para dizer que há esperança de Cristo crucificado. Para ser um testemunho, um mártir de Cristo. Seja em qualquer circunstância. Para viver nesse mundo sem ser desse mundo. Vivendo nesse mundo com uma vida e pensamento e coração celestial. Para proclamar as virtudes, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados irmãos, Deus olha para a vinha dele, Israel, não tem fruto. E nós vamos ver, amados irmãos, por que não tem fruto? E nós iremos avaliar as nossas vidas. Um dos grandes dilemas hoje é falta de temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não há temor a Deus. Se não há temor a Deus, não há reverência, não há obediência, não há submissão, não há honra. Então, muitas vezes, amados irmãos, nós temos que avaliar a nossa vida. E aqui está a vinha. Quando Deus vai diante da vinha, então, o que produziu? Só frutos novos. Produziu fruto. Mas não são frutos de Deus, não são para Deus. São frutos da carne. São frutos do ego, da arrogância. Mas não são frutos do Espírito Santo, da nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. São frutos maus, que não servem para nada, que não abençoam, que não alimentam, que não dá vigor, que não dá esperança, que não traz a realidade de Cristo. Porque é só o fruto de Cristo traz a realidade de Cristo, que são realidades celestiais. Bondade, quem é bom, irmãos? São realidades celestiais. Todas elas em Cristo Jesus. Eles deram que deste uvas boas. Deus esperava. Deus está esperando dos seus filhos que eles deem uvas boas. Uvas da videira verdadeira. Tratados pelo agricultor que é o Pai. Disciplinados, cortados, protegidos pelo Pai. E quanto mais você dá fruto, mais Deus vai te cortar. Porque junto com o fruto, amados irmãos, sempre vem em nós a arrogância. Tem uma senhora, a Lurinha conhece. Ela chegou, eu estava conversando com ela na rua, ela é muito religiosa, muito. Religiosa. Aí, passou um jovem, ela falou, foi aquele lá e eu libertei ele das drogas. Eu falei, não foi a senhora. Se ele foi liberto verdadeiramente, foi Cristo que libertou. Sabe, irmãos? A religião puxa para si, não para a glória de Deus. Todo fruto é para a glória de Deus. João 15 vai dizer que você dê muito fruto para a glória de Deus. Para que Deus seja visto, louvado, honrado, obedecido, submetido. Será, meus amados irmãos, que diz aqui esse texto, e nós vamos caminhar nele. Então, do versículo 1 a 7, ele continua dizendo, o 4, que mais se podia fazer ainda a minha vida? Que eu
tem que fazer? Se ele diz que está tudo consumado, está tudo feito, o que mais? Ele encarnou 30 anos sendo provado, e foi aprovado por Deus, foi tentado, venceu o inimigo, foi para a cruz 3 anos e meio na caminhada para a cruz, e foi até aquela cruz, e morreu naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou, e foi entronizado à direita de Deus Pai, e diz para mim e para você, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração creres que Ele ressuscitou do morto, será salvo. O que mais? Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, venceu a carne. Ele venceu tudo daquilo que não presta em nossas vidas. Ele venceu. Tudo está consumado. Ele disse, eu dei tudo para vocês. Ele continua dizendo. E como esperando eu que desse uvas boas, venha produzir uvas bravas. Isso quer dizer o que, amados irmãos? O que Deus espera de nós, amados irmãos, é que a nossa vida tenha expressão da vida de Cristo. É duro você ouvir. A pessoa mais teimosa, mais rebelde, mais desobediente no trabalho é o Evangelho. Uvas más. Eu não estou dizendo que nós não erramos. Você se arrepende diante de Deus. Você tenha temor do Senhor. E ele diz assim, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. É dele. Essa vinha que se afasta dos caminhos do Senhor. Essa vinha que perde a visão de Cristo e da cruz. Essa vinha que tem interesses pessoais terrenos e não celestiais. Essa vinha que está preocupada mais com o entretenimento do que com o altar. Essa vinha que está meio preocupada com o seu bem-estar do que a vontade de Deus é agradar a Deus. Essa vinha que é centralizada nela. Essa vinha que agora não quer ouvir a verdade de Deus, mas quer ouvir a mentira dos falsos. Essa vinha que tem coceira nos seus ouvidos para buscar outra coisa a não ser Cristo, esse crucificado. E ele diz assim, o que eu vou fazer com vocês? Tirarei seu muro. Sabe, é um muro de proteção. Deus fez tudo, irmãos. Deus colocou tudo. E ele continua dizendo, para que a vinha sirva de pasto. Isso quer dizer o quê? Que ela seja exposta ao inimigo. Ela seja exposta aos muros caídos. Os inimigos fazem o que eles querem. O inimigo faz o que quer. E ele continua dizendo assim, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada. Quantos povos Deus usou no Velho Testamento para tratar o seu povo? É só ler Juízes. Mais de 11 juízes. O povo, quando se afastava de Deus, entrava na rebeldia e desobediência a Deus, Deus mandava para eles aquele povo terrível, para castigar aquele povo, para provar aquele povo. Aí aquele povo lembrava de Deus, se arrependia, voltava para Deus, mas parava logo, voltava a fazer a mesma coisa, e parece que isso continua um ciclo. Porque não houve arrependimento verdadeiro. Porque não houve, amados irmãos, o caminho da cruz. Ele diz assim, tornar-la-ei um deserto. E sabe o que Deus diz para mim e para você? Ele diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que está acontecendo? Está secando. Por que está secando? Nós vamos ver, irmãos. Por que está secando? O deserto não alimenta ninguém. O deserto é uma água, não alimenta. Não há alegria, não há conforto, não há consolo, não há esperança.
olhando para a igreja, mas não está vendo. E olha o que ele diz aqui. Não será podada. Presta atenção. Meu pai é o agricultor. Não será podada. Sachada. Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Se olha essa colocação aqui, se fala assim, nossa, olha Deus, irmãos, Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele é soberano. E Deus não brinca. Ele chegou para o povo dele lá, dizer assim, hoje escolhe a bênção ou a maldição. O que vocês querem? A bênção está na obediência. A maldição está na rebeldia. Desobediência. Mas irmãos, muitas pessoas vão para o inferno porque acham que Deus é amoroso, que Deus não é um juiz que vai julgar. Deus está julgando a sua própria casa. Não foi isso nas 7 igrejas do Apocalipse? Estava julgando a sua casa. Das 5 levando a rebelião. E todas elas dizem, ouça o que o Espírito diz à igreja, quer dizer, não estava ouvindo. E lá em Pedro diz, eu começarei o julgamento na minha casa. Primeiramente na minha casa. Mas julgamento do que? De purificação. Tirar aquilo que não é de Deus e colocar aquilo que é de Deus. Queimar tudo aquilo que não pertence a Deus, que pertence ao homem, à religião. Aquilo que não traz a glória de Deus. Queimar tudo aquele galho, amados irmãos, que não produz fruto. E ele disse que vai fazer. Aí ele diz assim, por quê? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E agora ele olha para nós e fala assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor, e vocês são ramos dessa videira. Esses ramos bravos que foram enxertados na vinha, na videira verdadeira. Para quê, meus irmãos? Para que não dê fruto bravo. Mas que ganhou a dimensão do novo nascimento, agora dá fruto da onde foi enxertada, na oliveira verdadeira. Se você ler Romanos 9, você fica estarrecido, diz, olha o que eu fiz com eles, vocês tomem cuidado, porque Deus é amor, é graça, mas Deus é justo, Ele julga. E olha o que ele diz aqui, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí, quebrantamento da lei, justiça. E eis aí, calma. Mas, irmãos, por que tudo isso? Então ele vai descrever aqui em Isaías 50 algumas coisas que tocam profundamente na nossa vida. A primeira coisa nós temos no versículo 8 a 10. Ele vai explicar 8 a 10, que nada mais é que o materialismo. Amados irmãos, nós devemos tomar cuidado com o materialismo. A Bíblia diz, não ajuntei para vós tesouros terrenos, mas ajuntei para vós tesouros celestiais, onde traça e ferrugem não corrói. E ele diz assim, presta atenção, 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, um homer cheio de semente, não dará mais do que uma ova.
que é 20 a 40 litros. O que Deus está dizendo aqui? Ganância, materialismo, coisas terrenas, nos afastam de Deus. Não há fruto. Mas, irmãos, há um texto que para a gente engolir é muito difícil, que é Mateus 6, as mulheres já estudaram, estão estudando. Ele diz, não ande ansiosos por coisa alguma. Mas, irmãos, o que a gente mais anda ansioso. Porque ainda nós temos um coração dividido entre o terreno e o celestial, entre olhos bons e olhos maus, entre servir Mamon ou servir a Deus. Essa dualidade do coração nos leva, amados irmãos, a nos afastar de Deus, não depender de Deus, não crer na providência de Deus, no sustento de Deus e na palavra de Deus que Ele diz que ia nos sustentar. E lá naquele texto dá o tratamento para tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O mundanismo, irmãos, preste bem atenção, é sua rebelião contra Deus. São perversos, profundamente sem arrependimento. Materialismo. Olha o que mais se prega nas igrejas: materialismo. Você precisa ter isso, ter aquilo. E coloca os homens, e muitas vezes filhos de Deus, numa situação infrutífera, e entra sob o julgamento de Deus. Presta atenção, Deus não brinca com fruto. Ele olha para aquela vinha e ele procurava fruto. Estava bonito, cheio de folhas, tudo certinho. Tinha que ter fruto. Tinha religião, tinha que trabalhar para Deus, tinha que fazer um monte de coisa para querer fruto. Deus simplesmente, Jesus fulminou aquela oliveira, figueira. Ele simplesmente eliminou. Irmãos, tem coisas que a primeira igreja, e a Éfeso, Apocalipse capítulo 2, o que Deus diz para ela?